A palavra sempre será a última palavra. Enquanto nossa mente estiver cauterizada, a gente nunca vai entender o sentido da palavra. Fala, meu povo, estamos aqui diretamente do estúdio AMTV Plus. E o engraçado é que, olha só, o cenário tá diferente, mas tá gostoso, tá legal. E hoje estamos aqui com ele, né? Um artista que sempre esteve atrás das câmeras, que agora está na frente das câmeras para você conhecer um pouco mais da sua história, da sua carreira, né? Das suas crenças, das suas lutas nos seus dias a dias. E hoje a gente vai bater aquele bate-papo bem gostoso, né? Com Falar certeza. um pouco mais sobre quem é o Clínicos de Verdade, para todo mundo conhecer, aquele que dá a vida, né, no trabalho de muitos artistas através da sua produtora. Se apresente pra gente. Bom, muito obrigado, Thiago, primeiramente pelo convite, né? É uma honra para mim, como te falei, tras bastidores, segunda vez que sou entrevistado em tanto tempo de experiência, sempre como produtor e desde 2020 como diretor da Web TV AMTV Plus e proximamente diretor também de Latinos Web TV, que vai ser totalmente Muito em bom. espanhol, Exatamente. a partir de agosto, se Deus permitir. Mas, Bom, meu nome é Felipe Mendoza Ruiz, sou venezuelano, formado como advogado na Venezuela, obviamente. E minha experiência primeiramente foi uma coisa... de onde surgiu essa vontade de querer produzir? Isso foi uma questão muito casual. Foi um amigo que me falou na Venezuela, na minha cidade, em Guanare, né? Uhum. E lá tem 3 televisões, televisoras, né? Que são em sinal aberta, né? E ele me falou que estavam precisando de um ajudante, um assistente de produção de um programa de outro grande amigo meu. Sim. Mas eu não tinha experiência, sempre tinha aquela coisa, aquela curiosidade, Né? mas nunca, de verdade, nunca. Estou te falando que só foi há 11 anos. Sim, 2015. E ele me falou, Felipe, será que tu tem a coragem de enfrentar esse desafio? E eu falei, olha, para mim é a primeira vez, eu nunca fiz, sempre teve aquela curiosidade, mas nunca fiz, sou sincero. Sim. Sou muito sincero em minhas coisas. Mas sempre determinado em querer... Exatamente, mas eu falei desse jeito para depois não fosse falar, se eu errava, olha, tu me falou uma coisa e resultou em outra. Não. Só nesse particular, eu penso que a gente tem que ser transparente. Sim, claro. Entendeu? Mas surgiu aquela coisa e me apaixonei, não vou negar. Foi aquela experiência, aquela adrenalina, aquela coisa. E eu era só assistente do produtor geral, mas ele foi uma pessoa tão aberta, de coração, de mente, de tudo, tão bom, um excelente profissional, que ele me ensinou. Felipe, eu não quero que tu fique só como assistente. Eu quero que algum dia, se tu gosta, seja um grande produtor. Eu, ai meu Deus, agora sim. Agora vai. Eu fiquei assim como que empolgado, não vou negar. Claro. Foi uma experiência muito bonita, foi pouco tempo, 4, 5 meses, porque aí surgiu aquele negócio da situação tão ruim na Venezuela. A produtora, dentro desse canal de televisão aberta, já não teve mais orçamento para poder continuar com esse programa. Né? Ficou muito difícil, não só para essa televisora, para todo mundo lá, não é um segredo para ninguém. E de verdade que eu fiquei com aquele formigueio no corpo, que não é algum dia eu vou fazer, mas aconteceu muita coisa. Eu fiquei com câncer no 2015, nesse mesmo ano. Já quando estava como assistente de produção, já tinha o câncer, mas eu não sabia. Sim. Depois, bom, fiquei muito doente, muito ruim, graças a Deus, superei. Era essa pergunta que eu iria lhe fazer. Quais foram as suas maiores limitações na sua vida, assim, que você teve? Assim, olha, de verdade, muitas, mas de verdade a única que eu acho que foi, que me abalou muito, eu fiquei triste, quase que me entrego para a morte. Sim. Foi essa questão do câncer, o câncer na pele. Meu corpo ficou cheio de negócio de ferida, de ferimento, foi muito horrível. Foi
foi muito forte para mim, Sim. o nível de saúde e emocionalmente também. Mas, graças ao médico que me tratou, o oncologista lá na Venezuela, com toda a carência de que não tinha nada nesse momento, por causa da crise, Sim. foi uma coisa até engraçada, porque ele me ensinou como fazer um tratamento natural para eu me curar. Eu me curar porque, como ele me falou, se eu te faço só uma quimioterapia, eu vou te matar. Imagina o grau que eu já estava com o nível desse câncer. Sim. Bem Entendeu? avançado. E graças a Deus, olha, estou aqui. Amém. Aqui no Brasil repetiu no 2022, já tu sabe, né? Sim. E agora estou passando de novo. Já passei o tratamento, já fiz a quimioterapia, tal. Graças a Deus não foi tão forte como a primeira vez. Mas estou nessa, lutando. Porque a vida sempre uma luta. O importante é não desistir. Exatamente. Indiferentemente de qualquer desafio que você tenha na sua vida, a ideia é não desistir. Ah, que vai ficar abalado, vai ficar triste. Vai. Mas são ensinamentos. São aprendizados. Você tem que aprender de tudo na vida. Não sempre tudo vai ser bonito, toda maravilha, não. Geralmente, a maioria das coisas são coisas ruins, mas o importante é aprender dessas coisas ruins para você se fortalecer. Verdade. Entendeu? O que você pode tirar agora, entrando nesse contexto como eu posso trazer, de fé, porque para isso você tem uma fé que isso possa assumir, acabar, desaparecer, né? Porque isso é questão daquilo que a gente não vê, mas a gente tem aquela certeza que pode e vai acontecer, porque daí vem a questão da fé. Então a gente já entrando nesse assunto, que a próxima pergunta já seria exatamente essa. De onde vem essa sua alimentação da sua crença de acreditar que essa situação pode mudar? De onde vem e de onde você se alimenta para eu vou conseguir? Olha, eu sempre falo que, afortunadamente, com todo que foi um pouquinho forte, pesado por causa da época, tá? Mas eu venho de uma família profundamente católica, cristã católica, e sempre minha avó, que foi a coluna vertebral de nossa família, minha avó, a mãe de minha mãe, ela sempre me ensinou que, aliás da fé, a gente tem que ter, não é só fé em uma religião, não, ou em um Deus, não. Mas eu acredito em Deus, obviamente, né? E isso é inabalável para mim. Mas ela sempre me ensinou aquilo de que a gente tem que manter fé em si mesmo. Se fortalecer, não só de espírito, também de mente. E de corpo, obviamente, mas eu nunca nem esporte pratiquei, nunca na vida, mas foi aquele ensinamento maravilhoso que agradeço e vou agradecer toda a minha vida, isso que me ensinou minha avó, de sempre manter essa fortaleza, essa força espiritual, né? Porque se você não tem força espiritual, você pode ser muito inteligente, pode ser um atleta olímpico, do melhor do mundo, mas se você não tem força espiritual, você não tem nada. Verdade. Não tem nada, porque isso que te sustenta, te alimenta, sem cair em fanatismo religioso. Sem entendeu? fanatismo, no caso. Porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Exatamente. São coisas muito diferentes que muitos confundem. Isso. E não quero tocar esse tema, mas espiritualidade, qualquer pessoa que tenha uma espiritualidade forte na sua vida, indiferentemente de sua tendência religiosa, política, sei lá. Sim. Olha, eu te garanto que essa pessoa é forte e tem valores fortes. Sim. Entendeu? E isso é muito importante. Pelo menos para mim e sempre deu um resultado positivo. Ah, que sempre teve aquela tropeço, caí, beleza, me levantei, bati meu joelho e sempre para frente, sempre para frente. O que faz uma pessoa evoluir a sua mente? O que você acha que uma pessoa, como é que a pessoa evolui a mente dela para ela chegar naquele objetivo que ela tem na vida? O que você acha que a pessoa tem que trabalhar na sua mente para evoluir? Olha, eu acho, na minha opinião muito particular, né? Respeito a opinião de todo mundo, obviamente. Sim, claro. Mas na minha opinião é sempre se educar em todos os aspectos da vida, entendeu? Em tudo.
porque incluso lendo noticias boas, noticias ruins, aprendendo de história, de tudo um pouquinho, Sim. aprendendo. Não todas as redes sociais, mas eu particularmente, eu tenho redes sociais que tu sabe, em todas as plataformas, Sim. aliás das redes do canal e da Naevia, né? Mas eu sempre procuro me documentar coisas importantes, fatos históricos, incluso do Brasil, que eu fico surpreso, que eu sei coisas do Brasil e dos brasileiros que nem o próprio brasileiro sabe. É uma coisa incrível. E não ache, você não acredita que é só aqui no Brasil, isso acontece na América Latina toda. Aquela ignorância, sem pretender ofender ninguém, né? Mas aquela ignorância de não querer aprender, Não querer evoluir. não querer evoluir, entendeu? Sim. Como ser humano, na sua mente, como tu fala. Isso é parte da evolução mental. E isso te leva, porque é uma corrente, à tua evolução espiritual. Claro. Você como que é a palavra em português? Me desculpa, já tenho 8 anos aqui. Mas pode falar em espanhol, as pessoas vão entender. Ah, não, mas aí é aquela... Se nutrir de tudo, tipo uma esponja. Suga aquilo. Sugar de tudo, seja positivo ou negativo, como já falei antes, isso te ensina. Sim. Para bem ou para mal. Agora, se você pegar coisas ruins para fazer mal, aí se estamos mal. Aí a coisa pega pesado, né? Mas eu sou das pessoas que penso e sempre atuo desse jeito, reajo desse jeito, que as coisas ruins eu pego o melhor disso, alguma coisa positiva vai me deixar essa situação ruim. Sim. Ou essa pessoa ruim. Algo positivo deve ter. Então, eu me considero uma pessoa que sou muito analítico, que eu analiso muito as pessoas e as situações, e eu pego. Sempre tenho algo positivo. Entende? E através dos anos, isso me ensinou muito. Eu não sou perfeito, claro que não. Ninguém é. Né? Ninguém é perfeito, ninguém. E o mais maravilhoso é quando as pessoas reconhecemos nossos defeitos, porque isso nos permite evoluir e aprender dos demais, porque quizás eu não sei o que tu sabes e tu pode me ensinar isso, entendeu? É um feedback. Então disso se trata. Há pessoas que rejeitam isso. Não, eu sou melhor que você, por isso eu estudei, eu sou profissional. Não, mano, isso não tem nada a ver, meu amigo, nada a ver. Tu pode ser astronauta, o melhor astronauta na NASA. Isso não te faz melhor pessoa. Verdade. De jeito nenhum. É como tu pensa, como tu sente e como tu atua. Exatamente. Você acredita em doenças espirituais? Já ouviu falar sobre doenças espirituais? Sim, infelizmente. O que você tem para falar para a gente? Infelizmente existem. É o que estamos falando, aquelas pessoas que não se nutrem, que não gostam de aprender, que rejeitam as coisas positivas, que se fecham, que ficam tipo um repolho. Sim. Crescem para dentro, e isso é negativo. A gente tem que se abrir, florescer, né? Florescer, se abrir para o mundo, aprender, como já falei, as coisas boas e também as ruins. Sim. Porque de tudo se aprende. Agora, doença espiritual existe sim. Porque aquelas pessoas que caem... Para as pessoas que não conhecem, desculpa lhe interromper, para as pessoas que não conhecem, não entendem ainda sobre quais são as doenças espirituais, você pode citar algumas, assim, do seu conhecimento para elas entenderem mais ou menos e entrar no assunto? Olha, eu falaria, no caso, de aquelas pessoas que são fanáticos religiosos. Eu considero que é uma doença espiritual. Por quê? Porque se fecham. Porque uma pessoa que, sem criticar ninguém, cada um é dono de seus atos, eu respeito, mas como eu respeito, exijo. Não, eu peço respeito para mim também, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Que eu posso fazer uma crítica, Tiago, eu acho que Ei, mas tenho que fazer com respeito. Agora, doença espiritual, enquanto a fanatismo religioso, isso apodrece muito a alma. Não são todos, graças a Deus, não são todos.
mas muitos, não aquela questão de preconceito, racismo, incluso de discriminação no fato de não deixar entrar uma pessoa numa igreja porque esteja sujo, que porque seja morador de rua, sem falar se é gay, se é lésbica, se é de outra religião. Olha, eu acho isso tão ruim, tão, não sei, eu fico com tanta tristeza. Sim. E não é de agora, é desde que a humanidade existe isso, infelizmente. Eu acho que é uma questão de falta de critério. Sim. Mas é minha opinião. Sim. Eu respeito a opinião dos demais. É verdade. Eu conheci assim. pessoas nessa minha caminhada de arte, de cultura, de Uhum. entretenimento, sabe? De desenvolver esse lado, como eu posso dizer, artístico, só que a gente vai buscando realmente todos os dias se evoluir, Claro. né, mudar. Eu sempre busco... Sem nutrir, como eu falo. Eu sempre busco mudar, sempre Claro. busco me adaptar no que é novo, sempre eu gosto de zerar, né, eu sempre gosto de postar o zero. Claro. Esse zero um dia vai ter um significado muito grande num trabalho que eu estou produzindo. Logo mais para frente vocês vão estar cientes sobre isso. Só que aqui já é um outro caso. Então, falar sobre doenças espirituais é como se a gente fosse entender que existem pessoas do nosso lado que carregam essas doenças, né? Sim. Essas doenças que são chamadas de depressão, o medo, né? A ansiedade. Essas doenças espirituais são localizadas em pessoas que às vezes estão do nosso lado e a gente não percebe que elas passam por essas doenças e elas às vezes não até porque conseguem. nem todo mundo tem aquela questão de se abrir, olha, está Exatamente. acontecendo isso, aquilo com minha pessoa, me ajuda. Não, infelizmente acontece isso. Porque se tudo que tem toda aquela pessoa que tem, pelo menos, que sofre de ansiedade, aquelas pessoas que chegam ao extremo de muitas vezes até de atentar contra a sua própria vida. Olha, que eu acho uma coisa tão triste, Eu perdi várias pessoas por conta dessas doenças, também, sabe? Eu também. E se eu pudesse, tipo, ter chegado a tempo, eu teria ajudado, só que... Mas a gente não tem esse poder mental para adivinhar. É por isso que esse podcast, ele é voltado para a gente entender que tudo começa na mente. A porta de tudo. Tanto para o certo, para o errado, para o sim, para o não, para as escolhas, para as consequências. Então, a nossa mente é a porta de tudo, ela é o início de tudo e o fim. No momento em que alguém chega para você e jogam essas doenças, tipo assim, lançando que você não vale nada, que seu trabalho é ruim, isso tudo vai trazendo esse você vai se desvalorizando, nutrindo, né? E aí você negativa. você trava por conta dessas energias. Então a gente sabe que tudo é questão tipo de você entender que tudo começa aqui. Tudo se inicia aqui, né? Eu tenho um ditado que aprendi das pessoas no meu entorno, pessoas idosas que tinham, obviamente, experiência de vida. Sim. Experiência de vida, começando por minha avó, que era uma mulher que, sendo que era analfabeta, foi uma mulher muito sábia. E ela sempre me falava: filho, quando você se senta triste, quando você acha ou acredita que não vou conseguir fazer tal ou tal coisa, acredite em você mesmo. Que não vai ser fácil, não vai ser, como já falei. Sim. Mas ela sempre me falava um ditado que eu aprendi e é um ditado muito real. A fé move montanhas. E de que se trata esse ditado? Qual é essa fé que vai mover essa montanha? Não é religião, não. Sim. Fé em você mesmo. Tua mente. Se você não tem fé em você mesmo, você nunca na vida vai evoluir. Nunca. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho como era a mente do Philips antes para agora. Mas antes quando? Antes de você entender todo esse significado da espiritualidade que hoje você carrega. Porque a gente vai entrar agora num assunto meio que a gente vai fazer com que as pessoas sintam a sua energia. Que para mim tudo é energia. Sendo bem sincero, tu tocou uma ferida íntima. Sim, muito, muito profunda. Eu tive que passar por muita coisa.
como já tu sabe, eu sou gay, Sim. abertamente gay. E na época de minha como criança, na minha adolescência, eu recebi muito preconceito. Nem sequer, não foi das pessoas de fora, vizinhos, não, Sim. da minha família. Imagina como eu fiquei abalado. Para mim foi forte, muito forte. Mas estava esse cavalo interno para sair fugindo, que queria correr, que queria ser livre e não conseguia. Isso fez na época. Eu considero que na época minha imaturidade, falta de experiência de vida, de conhecimento, tudo aquilo me fez atentar contra a minha vida 2 vezes. Tentou suicídio 2 vezes? 2 vezes. Graças a Deus não consegui. Eu acho que para fazer isso a pessoa tem que ter muita coragem. A mente deve estar muito... Sim, ter muita coragem, ser uma pessoa de verdade, valente, muito valente para fazer isso, porque não é fácil. Mas essas 2 experiências me ensinaram, e graças ao apoio, sempre o apoio incondicional da minha mãe, eu consegui superar. Nem precisei ir em um psicólogo, nem psiquiatra, nada disso. Graças a Deus e graças a minha mãe, obviamente. Porque a família foi, olha, uma coisa terrível. Que tu não tem nem ideia, não faz ideia como que foi. Então é por isso que eu falo que às vezes as pessoas... É normal que aconteça, não todo mundo tem uma mente forte, desde o início, não. Claro. Tudo vai depender da evolução do entorno onde essa pessoa está se desenvolvendo, tá me entendendo? Sim. Não é fácil. Tem uns que tem uma apoio, facilidade, apoio, tem outros que não. Tem zero apoio e, olha, é pesado. E por isso eu entendo, fico triste quando sei de alguma pessoa que tirou sua vida. Poxa, eu fico abalado muito. Olha como que estou arrepiado. Porque isso sempre me abala. Para mim sempre... Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Pode ficar à vontade. Para mim não é fácil. Eu já perdi vários amigos por causa disso. Como tu fala, olha, não tinha ideia por aquela situação que eles estavam passando. Sim. Porque eles, perante as demais pessoas, eles normal, riam, curtiam com a gente, não demonstrava nenhum nada, tipo de... e eram adolescentes. Isso foi na época, eu tinha 18, 19 anos, começando na vida. E, poxa, isso foi muito forte para mim. Incluso, uma dessas perdas foi que naquela época era meu namorado. Sim. Ele se jogou por uma ponte lá na minha cidade. Foi horrível, horrível. E eu não estava na cidade nesse momento. Só soube da notícia? Me ligaram para a casa de um tio onde eu estava morando, numa cidade que fica a 2 horas da minha cidade. Na época não existiam celulares. Sim. Me ligaram para casa. Imagina como foi essa notícia para mim. E então é por isso que eu falo sempre que, poxa, procurem sempre uma mensagem de coração. Procurem sempre se nutrir. Não aceitem jamais que ninguém fique por acima de vocês. Ninguém é mais que ninguém. Nem menos também não. Todos somos iguais. A diferença é você que faz, né? Sim, com sua mente, com seu espírito, aquilo que você quer, já aprendeu e quer aprender para evoluir. Se você não se propõe evoluir, vai ficar sempre atrapalhado. Esse tipo, a pessoa, eu não tenho sorte para conseguir emprego, eu não tenho sorte para eu estudar, por isso eu não estudei, tive que sempre trabalhar. Não estou criticando ninguém. Tudo bem. Olha, não estou criticando, só estou botando exemplo do que acontece. E acontece muito, sobretudo na América Latina, infelizmente. Aquela mentalidade fechada. Meu Deus, eu tenho um tio que agora mora nos Estados Unidos. Ele nunca foi milionário, mas foi sempre uma pessoa de bom coração. Sim, não, e muito trabalhador. Sabe como começou? Em que tipo de hogar ele nasceu? Em uma casa que era feita de barro.
aquela com cana e Sim, barro, coisa, teto de zinc, de lata, né? Piso de terra, muito pobre, não pobre, quase na miséria. Hoje em dia é engenheiro, foi prefeito na minha cidade em 2 períodos consecutivos. Eita. Ele foi, antes disso, foi vice-ministro do Ambiente, do Ministério do Ambiente na Venezuela, há muitos anos. Sim. Fez um pós-grado como engenheiro de engenharia de solo e essa questão, uma especialização nos Estados Unidos. Hoje em dia mora, é cidadão norte-americano agora, e tudo isso. E ele sempre estudou, sempre. Como ele sempre me falava, que não evolui porque não quer. Eu ia para a escola com sapatos, com buracos. Às vezes tinha que ir sem sapatos, que não queriam me deixar entrar, mas eu queria estudar. E ele sabe como ele ganhou seu título de engenheiro, como ele conseguiu dinheiro para fazer, porque ele foi para uma universidade longe da nossa cidade, perto da capital da República, na Venezuela, e ele pagou sua carreira, sabe como? Jogando sinuca. Meu Deus, esse homem era um verdugo. E ele ganhava assim, fazendo aposta, tá? Ele ganhava dinheiro. Foi assim que ele pagou seus estudos. Então, que eu não consegui estudar porque não consegui, não tinha dinheiro, minha família era muito pobre. Mentira. Essas são excusas. Olha, eu vejo aqui no Amazonas pessoas que vão para estudar, que caminham quilômetros andando. Pessoas muito pobres, pero o que acontece? Querem evoluir, são pessoas que querem evoluir, que querem ser melhores, pessoas profissionais, pessoas que têm que pegar uma lancha e andar de lancha 1 hora, 2 horas para ir para a escola. Então, não existe excusa para não estudar, para não evoluir, entendeu? Sim. E se tu evolui como profissional, evolui como pessoa, evolui espiritualmente e de mente, obviamente. Sim. Então, eu acho que não existe excusa para não evoluir. Não existe. Que tu não vira milionário? Olha, aí sim eu acho que é questão de sorte. Claro, porque não todo mundo tem aquela audácia, aquela coisa para os negócios. Sim. Quem vira milionário é porque do nada pegou um dinheiro, fez um investimento e deu certo. E ficou milionário, virou milionário, da noite para o dia. Mas todo mundo não tem. Isso aí, eu acho, isso sim é sorte. Mas eu não acredito em sorte, mas deixa para lá. Então, estamos chegando nos minutos finais, né, desse episódio incrível aqui. E assim, a gente sempre vai manter... Desculpa o calor, porque o ar-condicionado... Não, tudo bem. E desculpa a moto que passou. Tudo bem. A gente tem que manter sempre esse alimentar, né? Claro. Do nosso espiritual, porque é o que nos mantém. É uma dinâmica, uma dinâmica de evolução. Diz para mim, né, e para todos que estão aí assistindo a gente, uma frase que mudou a sua vida. Rápido e objetivo. Uma frase que mudou a minha vida. Agora você tu jogou difícil para mim. Aquela assim que está marcada assim na tauba do seu subconsciente, que você tem que voltar lá atrás para lembrar. Tá guardadinho lá. Nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desistir. Indiferentemente do obstáculo que você tenha na sua vida, seja de dinheiro, de saúde, sei lá. Família, né? Qualquer coisa. Nunca desista de seus sonhos, nunca desista de seus objetivos, nunca desistir. Se você desiste, você perde. É isso aí. Deixa pra gente os seus agradecimentos finais. Sou eu uma que mensagem agradeço. Para eles. Sou eu que agradeço, e como já falei para todos vocês, para ti, Thiago, para todos vocês, nunca desistam de seus sonhos. Lutem sempre para alcançar seus objetivos, sempre. Indiferentemente dos obstáculos, indiferentemente de que fiquem pessoas ruins de seu lado, afaste todo mundo. Não interessa que seja até família, né? Mas se atrapalha você, se você fica com mais energias dessa pessoa, afaste essa pessoa, afaste as situações
que te machucam, afasta situações que te atrapalham. Nunca permita que nada nem ninguém atrapalhe a sua vida e sua evolução. Essa é a minha mensagem. Agradeço muito, Thiago, Eu que de verdade, agradeço. pelo convite. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Como te falei, no início eu estava um pouco nervoso, E aí né? fluiu, foi fluindo. Fluiu tudo muito bonito. Né? E a minha Agradeço muito. mensagem para todas as pessoas que vão participar desse podcast é essa mensagem que eu vou dizer de coração, de corpo e alma. Todos os seus trabalhos, todas as suas experiências, toda a sua bagagem da sua caminhada, o que eu tenho para dizer de coração é: você vai fazer história com a sua história a partir de hoje. As pessoas vão ver a sua história, Amém. vão ver as suas experiências e daí para frente eu creio que vai se escrever uma nova história na Amém. sua carreira. Que assim Um beijo e até a próxima.